Olá, lindezas! Voltamos com mais um recorte da aula síncrona que tivemos sobre o período simples na gramática tradicional no curso de extensão da UniOeste. E vamos fazer uma retomada, uma ampliação da abordagem sobre o predicativo, que é conteúdo que a gente já viu em outra aula, e vamos também citar como ele se localiza dentro dos termos da oração. Então, até agora a gente viu quais são os termos essenciais: sujeito e predicado, embora a gente viu que há orações que pode não haver sujeito, né? E quais são os termos integrantes, que é o que a gente vai iniciar hoje? Os termos integrantes é o complemento verbal, objeto direto, objeto indireto, o complemento nominal, porque o nome também abre espaço para argumento. O nome aqui, o nome, gente, ó. Quando a gente está falando de gramática tradicional, quando se fala em nome, não se fala exatamente apenas de substantivo. Na gramática gerativa, o nome é substantivo, é só substantivo. Aqui, ela também ela aponta para outros elementos que têm características nominais. Então, por exemplo, o substantivo é o nome, né? Mas também o adjetivo e o advérbio recebem complemento, que a gente chama de complemento nominal. Então, ele amplia um pouquinho essa perspectiva de nome na gramática tradicional. E o agente da passiva. Então, são esses elementos que são os termos integrantes que vão integrar esses termos essenciais e que são exigidos, digamos assim, aí dentro dessa oração. Mas aí vocês podem estar me perguntando, onde fica o predicativo nessa história toda? Bom, sobre isso, nós não temos uma unanimidade lá nos gramáticos. Alguns abordam o predicativo aqui dentro do predicado, quando falo de predicado, e não diz que é termo essencial nem integrante, não dá nomenclatura. Outros, por exemplo, Cunha e Sintra aborda o predicativo do sujeito dentro da questão do sujeito ali, principalmente o sujeito nominal e verbo nominal, e aborda o predicativo do objeto como um termo integrante. Então, não há uma abordagem unânime dentro dos próprios gramáticos. E no livro didático também não. Geralmente, no livro didático vem relacionado, o predicativo do objeto vem relacionado a termo integrante, enquanto o do sujeito é citado dentro dos essenciais, mas não citado como um termo essencial. Beleza? Aqui vou trazer só mais um exemplo. Então, predicativo do objeto pode ser predicativo de que tipo de objeto? Ele é, de forma geral, do predicativo do objeto direto. Aí, Cunha e Sintra vão dizer que pode ser, neste caso do verbo chamar, que seria a exceção, pode ser predicativo do objeto indireto. E por quê? Porque esse verbo admite duas regências diferentes. Pode ser: chamo meus alunos de lindeza, ou chamo a meus alunos de lindeza. Então, qual a diferença de um e outro? O segundo, a gente introduz com a preposição, portanto, o objeto é indireto, por conta dessa relação que passa pela preposição. As duas formas são gramaticalmente aceitas, no sentido de gramática normativa, e nós temos, então, esse de lindeza, ele é um atributo que está recaindo sobre meus alunos e tem relação com essa atividade verbal do chamar. Ele é o predicativo, no primeiro caso, do objeto direto. E no segundo caso, é o predicativo do objeto indireto. Mas, segundo Cunha e Sintra, é esse o verbo em que nós podemos ter um predicativo do objeto indireto. Nos outros casos, nós temos predicativo do objeto direto, ou então predicativo do sujeito. Então, aqui, poderia ser chamo-os de lindeza, por exemplo, e esse os é objeto direto, ou chamo-lhes de lindeza, e esse lhes é objeto indireto. Aí nós temos que a gramática lá de Portugal vai dizer que é um verbo transitivo predicativo. Nós temos aqui a noção de verbos transobjetivos. O que são os verbos transobjetivos? A gente precisa colocar o predicativo para que ele tenha sentido, ou seja, ele abre espaço para esse argumento, que é um argumento diferente do objeto direto ou indireto. Então, por exemplo, julgar, chamar, nomear, eleger, proclamar, designar, considerar, declarar, adotar, tornar, encontrar, deixar, achar e etc.
Então, são verbos que pedem, por exemplo, eu julgo, sintaxe, ponto. Não posso. Se eu julgo de alguma forma. Porém, esse alguma forma não é um adjunto adverbial, não é um advérbio. Tanto é que a gente usa lá, eu mostrei para vocês, a gente usa concordância de gênero e número. Então, ele é o predicativo desse objeto. Então, há essa observação em relação a esses verbos que têm um comportamento específico. Então, por exemplo, eu a considero minha amiga. Eu a considero, esse a está substituindo o objeto direto. Eu considero ela, né? Se fosse numa linguagem não escrita e não padrão. E como é que eu a considero minha amiga? É o predicativo que recai sobre esse objeto direto. Então, aqui é um exemplo de um verbo transobjetivo. Claro que a gente pode até usar esse verbo em outra forma. Por exemplo, eu a considero muito, no sentido de tenho muita consideração por ela. Então, eu posso usar não sendo transobjetivo também. Mas, em geral, a gente usa com ele sendo transobjetivo. Aqui o verbo ter, por exemplo, ele não é, em geral, um transobjetivo, mas a gente pode usar sendo. Eu a tenho por amiga, por exemplo. Então, neste caso, ele pede um predicativo, um predicativo do objeto também, que recai sobre o a ali, que é o objeto direto. Então, também é um verbo que, em geral, não é transobjetivo, mas está sendo usado como um verbo transobjetivo. E eu a encontrei cansada já não é um verbo transobjetivo, porque vocês vejam que esse cansada, ele não é exigido pelo verbo. E nos outros dois casos, esse elemento ele precisa aparecer para que tenha uma construção sintática e semântica completada. Eu a encontrei seria suficiente. Aí eu quero atribuir aí uma característica a esse objeto e eu posso acrescentar esse predicativo do objeto. E, claro, poderia ser o predicativo do sujeito aqui também, né? Esse é um elemento ambíguo, pode ser recair tanto no eu quanto no a. Então, aqui neste caso, ele não é transobjetivo, mas ele está pedindo um predicativo, beleza? Todos consideraram os exercícios fáceis. Vejam, pessoal, que todos é sujeito, todos consideraram o quê? Os exercícios objeto. Fáceis é predicativo do objeto. Então, vejam que essa frase está na ativa. Quem ocupa, o elemento que ocupa a posição do sujeito é o elemento agente, por isso está na ativa. Vamos ver a transformação. Os exercícios foram considerados fáceis por todos. Obviamente que se eu pego o objeto e transformo em sujeito, e eu tinha o predicativo do objeto com fáceis, o que vai acontecer? Na transformação para passiva, o predicativo vai continuar recaindo sobre exercício, só que o exercício não é mais objeto, ele é o sujeito. Então, nós temos uma mudança sintática também. Do predicativo que antes era do objeto, passa a ser predicativo do sujeito, certo? E qual é a morfossintaxe do predicativo? Prof, eu não lembro o que é morfossintaxe. Então, quando a gente fala em objeto direto, sujeito, etc e tal, a gente está falando de função sintática. Mas essa função sintática, ela tem algumas características formais, como é que ela se constrói. E aí nós falamos em classes de palavras, e aí isso é morfologia. Então, a morfossintaxe vai dizer, então, o predicativo pode ser completado por substantivo ou uma expressão substantivada. Por exemplo, Aline é aluna de letras. Qual é o núcleo desse predicativo? Aluna de letras. Lembrando que quando eu tenho um verbo de ligação, eu sempre terei um predicativo do sujeito. Sempre é do sujeito. Por que não é do objeto? Porque verbo de ligação não pede objeto. O verbo transitivo é que pede. Então, aí nós temos um exemplo do predicativo sendo ocupado por um núcleo que é substantivo. Ana Paula é uma queridona. Então, queridona, querida, é um adjetivo. Mas aqui, toda vez que eu pego geralmente é um adjetivo, mas pode ser também um verbo, pode ser um advérbio, etc e tal, e coloco um artigo na frente, eu substantivo esse elemento. Então, aqui é uma expressão substantivada. Pode ser ocupado por adjetivo ou locução adjetiva. Então, vamos ver um exemplo.
Miao é descendente de chineses. Qual que é o adjetivo aqui? Descendentes. Aí, esse adjetivo pede um complemento nominal, aí, de chinês. Então, aqui o núcleo é o adjetivo. Somos da Unioeste. Aqui nós não temos um adjetivo que a gente possa substituir. Por exemplo, se tivéssemos somos de Cascavel, nós poderíamos substituir por somos cascavelenses. Aqui fica, a gente não tem na língua uma possibilidade. Somos unioestianos, por exemplo. Mas a gente percebe que isso daqui desempenha essa função de modificador. Então, aqui, de modificador não, desculpa, de você dar uma qualidade de adjetivo. Ele não é modificador, ele é predicativo. Modificador é outra função sintática. Então, aqui, neste caso, é uma locução adjetiva, que não é construída que não tem como núcleo um adjetivo, mas é construída por preposição, e aqui dentro um sintagma preposicionado, iniciado por preposição, e dentro dele, a unioeste, o sintagma nominal. Beleza? Pode ser preenchido também por um pronome. A professora sou eu. Então, vejo que tem o verbo de ligação e tem o eu aqui, que esse pronome, quando ele está sozinho, ele é um pronome substantivo, porque ele toma a função de substantivo. Por um numeral, por exemplo, éramos 6. Quem é mais velho aí sabe, né, que existia uma novela, né, também feita a partir de um romance brasileiro. E agora acho que até foi regravada essa novela, se não me engano. Então, aqui você vê que nós temos o verbo de ligação, o sujeito que está oculto, e 6 é um numeral que também, estando sozinho aqui, ele ocupa a posição de substantivo. E pode ser construído numa relação de não ter uma oração absoluta, mas uma oração subordinada, um período composto. A verdade é que Maria Eduarda adora sintaxe, né, Maria Eduarda? Diz que sim. Aí nós temos aqui o verbo de ligação, temos o sujeito à verdade, e aí, que Maria Eduarda adora sintaxe, é o predicativo. Então, neste caso, como é que a gente vai dominar isso daí com nome e sobrenome, que nem nome de príncipe? Oração subordinada, substantiva, predicativa, porque ela desempenha a função de predicativo. Quem aí quer fazer o curso com o período composto? Vamos lá? Predicativo, ele pode ser introduzido por uma preposição, então pode ter um sintagma preposicionado, ou pelo como, que o como, ele é advérbio, mas ele é usado na função de preposição, e até os autores costumam chamar de uma preposição acidental. Então, olha aqui o exemplo. Os meus alunos são chamados de lindeza, então é um tipo de predicativo que eu inicio aqui por preposição. Saí da Unioeste como aluna e voltei como professora. Então, vocês veem que nós temos aqui um predicativo ligado ao sujeito que está aí oculto. Sempre o tivemos por sábio. Aqui é um outro exemplo, iniciado então por preposição. A Unioeste me transformou em professora. Então, aqui nós temos um outro elemento com uma outra preposição diferente, mas também é um predicativo. Transformou quem? O me, o eu, que está aqui, objeto direto, certo? Então, o último exemplo, nós temos um predicativo que recai sobre o objeto, e não sobre a unioeste, que é o sujeito. No penúltimo, sempre o tivemos por sábio, nós temos um predicativo que também recai sobre o objeto. Saí da Unioeste como aluno e voltei como professor, um predicativo que recai sobre o sujeito. E os meus alunos são chamados de lindeza. É um predicativo que recai sobre o sujeito e nós temos aqui uma voz passiva. Se fosse na voz ativa, seria um predicativo do objeto. Eu chamo meus alunos de lindeza. Bom, lindeza, então sobre o predicativo é isso. Nós terminamos aqui a abordagem deste conteúdo e na próxima aula vamos abordar o termo objeto direto, que é um complemento verbal. Até lá!